Olá, como vai? Professor Wesley de Física, vou resolver com você mais uma questão do simulado UFO, agora segunda fase, tá? Vamos pegar a segunda questão, que é uma questão sobre máquina térmica, que é um assunto extremamente importante, né? Vamos lá. Ele fala assim, ó, você tem uma figura que mostra uma máquina térmica em que uma caldeira funciona como fonte quente e o condensador como uma fonte fria. Então, a caldeira é onde você tem o fornecimento de energia da fonte quente. Essa fonte quente libera calor, a máquina pega parte desse calor, realiza trabalho e o que ela não aproveita, ela rejeita lá para a fonte fria, que é o condensador, tá certo? Então, a máquina térmica é dotada de uma fonte quente, ela tem uma fonte fria e aqui no meio você tem a máquina térmica. Então, calor sai da fonte quente, parte disso é convertido em trabalho, o que não for convertido em trabalho vai para a fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica é dado por essa relação aqui, né? Você se lembra que a expressão para o rendimento de uma máquina térmica qualquer é esse. Se fosse uma máquina térmica de Carnot, aí seria exclusivamente em função das temperaturas das fontes. Perfeito? Bom, vamos ver o que ele fala no enunciado aí pra gente. Ele fala assim, considere que a cada minuto, a caldeira, que é a nossa fonte quente, tá? A caldeira é a fonte quente, o condensador é a fonte fria, tá? Então, suponha que a caldeira, por meio do vapor, fornece 1,6 vezes 10 a nona joules. Então, o calor fornecido pela fonte quente é 1,6 vezes 10 a nona joules. E que o condensador recebe 1,2 vezes 10 a nona. Então, a quantidade de calor que chega lá na fonte fria é 1,2 vezes 10 a nona joules. A pergunta dele, então, é qual é o rendimento dessa máquina térmica? Ora, então é só a gente aplicar essa expressãozinha que eu recordei com você ali, ó. O rendimento da máquina é 1 menos a quantidade de calor que chega à fonte fria dividida pela quantidade de calor que saiu lá da fonte quente. Então é 1 menos 1,2 vezes 10 a nona sobre 1,6 vezes 10 a nona. Esse 10 a nona vai simplificar, né? Então o rendimento será, tirando o mínimo, 1,6 menos 1,2 dividido por 1,6. Então isso vai dar 1,6 menos 1,2 vai dar 0,4 sobre 1,6, certo? 0,4 por 1,6 vai dar 4 por 16. Isso dá 1/4, né? Então, 1,2 vezes 10 a nona, 1,6 vezes 10 a nona é 1 menos isso. Então, vai dar 1,6 menos 1,2 dividido por 1,6. 1 sobre 4, isso dá 0,25 ou 25%, tá? Então, o condensador recebe uma quantidade de calor de 1,2 vezes 10 a nona e a máquina, a fonte quente, fornece 1,6 vezes 10 a nona. Significa, então, que, na verdade, o que foi aproveitado, o que foi útil, é 0,4 vezes 10 a nona, né? O que foi útil é 0,4 vezes 10 a nona, tá? A parte que foi útil representa uma quantidade bem pequena da energia que foi fornecida, né? 25% da energia, correto? Isso é o que foi útil. O rendimento é energia útil por energia total.
Quando você fala que o rendimento é de 25%, você está querendo dizer que, na verdade, ele só aproveitou 25% dessa energia. Tudo bem? Bom, agora a letra B fala o seguinte. Considere que 6 vezes 10 a terceira quilogramas de água de refrigeração fluem pelo condensador a cada minuto. E essa água sai do condensador com a temperatura 20 graus Celsius acima da temperatura de entrada. E o calor específico da água é 4 vezes 10 a terceira joules por quilograma graus Celsius. Qual a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador? Então veja bem, a massa de água é 6 vezes 10 a terceira quilogramas e o calor específico dessa água é 4 vezes 10 a terceira joules por quilograma graus Celsius. Ele está dizendo que quando essa água flui pelo condensador, ela sai do condensador com a temperatura de 20 graus Celsius acima da temperatura que ela entra. Então essa água é usada para refrigerar o sistema, tá bom? Como ela sai 20 graus Celsius acima da temperatura que ela entra, significa que essa água se aqueceu em 20 graus Celsius, tá? Então a variação na temperatura dessa água é 20 graus Celsius. Aí a pergunta dele é: qual a razão entre a quantidade de calor retirada pela água da refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador? Então, a ideia nesse caso é que você tem... Vou fazer um desenho aqui para você dessa parte que ele está falando aí. Vamos fazer ele aqui, ó. Você tem uma determinada quantidade de água que flui nesse sistema e você tem uma tubulação em que o vapor, né, vai passando aqui assim, ó. Tá? Quando esse vapor chega aqui, isso aqui, ó, tá banhado por água. Então o vapor passa nessa tubulação. Quando o vapor entra nessa tubulação, essa água que tem aqui, ó, essa água que tem aqui, é responsável por condensar esse vapor, ou seja, fazer esse vapor se tornar líquido de novo. Então essa água aqui absorve calor desse vapor, correto? E aí essa água é liberada daqui com a temperatura 20 graus Celsius maior do que quando estava lá dentro. Então, quanto foi o calor que ela absorveu do vapor? Que é igual a mc delta θ. Então, a quantidade de calor que ela absorveu é massa, 6 vezes 10 a terceira, calor específico, 4 vezes 10 a terceira, variação da temperatura, 2 vezes 10 elevado a 1, que é 20. Então, ela absorve 6 vezes 8, 48, 10 a terceira, 10 a terceira, 10 elevado a 1, 10 elevado a sétima. Então, ela absorve 4,8 vezes 10 a oitava joules. Essa é a quantidade de calor que essa água absorve do vapor que vem lá da caldeira, tá bom? Mas a gente sabe que a caldeira fornece isso aqui, ó, 1,6 vezes 10 a nona. Essa é a quantidade de calor lá da fonte quente. A pergunta dele é: calcule a quantidade de energia retirada pela água de refrigeração e a quantidade, perdão, o que a gente tem, o condensador recebe esse aqui. Eu pensei que ele estava pedindo da caldeira, mas ele está perguntando: calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Não o que foi fornecido lá para a caldeira, o condensador. O condensador recebe uma quantidade de calor, 1,2 vezes 10 a nona. Esse condensador, ao receber essa quantidade de calor, esse vapor que tem aqui, né, está recebendo essa quantidade de calor, chega nessa região e aí essa água tira dele. O que ele quer é a razão entre essa quantidade e aquela que foi recebida pelo condensador, não que foi fornecido pela caldeira, né? É que eu não tinha lido o enunciado inteiro.
Calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. O condensador recebe 1,2 vezes 10 a nona. Então, eu vou calcular a razão entre essa quantidade e essa aqui, tá bom? Então, quanto é que seria a razão que ele está pedindo? Você vai fazer a divisão entre essas duas quantidades de calor. Aí é fácil, né? Então, a razão entre... Olha lá, ó. A razão será Q sobre QF. Então, é 4,8 vezes 10 oitava sobre 1,2 vezes 10 a nona, tá? Então, a razão entre a quantidade de calor retirada pela água e a quantidade de calor que chega ao condensador é 4,8 dividido por 1,2 é 4. 10 a oitava dividido por 10 a nona é 10 a menos 1. Então, a razão que ele está procurando é 0,4. Calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Condensador é a sua fonte fria, né? Então é para usar a quantidade de calor que chega lá na fonte fria, tá bom? Então essa razão fica 0,4. Calcula a quantidade de energia que a água está retirando, porque você sabe que ela retira calor do vapor e aquece em 20 graus. Você calcula a quantidade de calor dela e a partir daí calcula a razão que foi pedida. Tudo bem? Obrigado pela presença aí, sempre torcendo pelo seu sucesso. Um abraço.